Fala, meus queridos! Boa noite, boa noite! Fala, futuros concursados da UFPE! Como é que estão vocês? Vai dar tudo certo. Inclusive, quem vai fazer esse concurso já entra no grupo aqui que está na descrição do vídeo. E o nosso lema de sempre: encare a batalha e a gente chega junto. Galera, antes da gente começar, tá, a resolver algumas questões aí da FAD, UFPE, a gente vai falar um pouquinho sobre o edital, tá? Essa banquinha, ela não é uma banca bobinha, ela não é uma banca bestinha. Ela tem várias questões interessantes. O que é que eu vou fazer na aula de hoje? Vamos fazer uma breve análise do edital, tá? Pontuando os tópicos que ela gosta de cobrar, e a gente vai responder algumas questões. E aí, se a galera deixar o like, curtir, compartilhar, eu vou entender que vocês querem mais aulas. E aí a gente vai estar colocando aqui as questões também por nível de complexidade. Então, vamos embora, deixa o like. Quem não está inscrito no canal, se inscreve e vem comigo. Gente, esse é o edital. E aí vamos lá. Ó, eles colocam lá pra gente: compreensão, análise e resolução de situações, problema, concretas, abstratas ou hipotéticas, deduzindo novas informações a partir das informações e relações fornecidas, criatividade e iniciativa na elaboração de estratégias, reconhecimento de padrões lógicos, matemáticos, geométricos e visuais. Habilidades: raciocínio lógico numérico, através de problemas que envolvam números racionais, suas propriedades, operações nas formas decimal e fracionária, múltiplos e divisores, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, divisibilidade. Vamos lá. Ele começa, tá, a colocar aqui no começo tudo que vai ser cobrado dentro do seu edital. Dentro da parte de matemática, ó, ele está cobrando aí os probleminhas com frações, os probleminhas com múltiplos e divisores, os probleminhas de MMC, de MDC, os probleminhas envolvendo critérios de divisibilidade, unidades de medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade de tempo, que são os probleminhas, galera, que ele quer que você transforme, por exemplo, de metros cúbicos para litros, de metro quadrado para quilômetro quadrado, tá? É a parte de unidades de medida, ó. Aqui ele já cobra, ó, princípio da casa dos pombos, que inclusive é a primeira questão que a gente vai resolver aqui, que são aqueles probleminhas que ele fala: garantir, certeza, no mínimo. Quantas pessoas eu tenho que ter, no mínimo, para garantir que pelo menos duas façam aniversário no mesmo mês? Quantas bolas eu tenho que retirar na urna para ter certeza? A gente chama esse princípio da casa dos pombos de princípio do azarado. Sempre a gente vai pensar nas piores hipóteses possíveis, tá? Então, esse princípio da casa dos pombos, ele tá dentro do raciocínio lógico. Galera, razão, proporção, regra de 3, porcentagem, eles amam. Os probleminhas de porcentagem têm probleminhas interessantes. Tem questões de razão e proporção que ele mistura com a parte de porcentagem. A gente vai pegar esse tipo de problema, tá? E sempre a gente pegando as questões por ordem de complexidade. Então, aqui dentro dessa parte de razão e proporção, tá a parte de dividir em partes diretamente proporcionais, dividir em partes inversamente proporcionais. Isso é muito importante, tá? Ele traz aí, ó, o princípio da reversão ou regressão, resolvendo de trás para frente,
que são uns probleminhas que a maioria da galera resolve através de equações, mas pelo princípio da reversão ou regressão, fica bem simples. Coloquem aqui no meu canal princípio da reversão ou regressão e assistam essa aula. Com essa aula você resolve qualquer tipo de questão dessa banca, tá? E aí eles colocam, ó, raciocínio sequencial, reconhecimento do padrão de sequência de letras, palavras, símbolos, figuras, números. É o probleminha da parte de lógica, que ele dá lá uma sequência de figuras, de letras, de palavras, pede o próximo número, a próxima palavra, ó. Orientação espacial e temporal, planificação de figuras espaciais. Galera, ele te dá lá figuras para você, olhando para as figuras, perceber quais são os padrões que estão acontecendo lá. Ó, eles colocam lá raciocínio temporal. O que é isso? Os probleminhas com calendário, tá? Os probleminhas com calendário. Se hoje é segunda-feira, daqui a 368 dias, vai ser que dia da semana? Ó, problemas envolvendo verdades e mentiras. São aquelas questões que tem pessoas que mentem, pessoas que falam a verdade, e no final ele quer saber quem está mentindo, quem está falando a verdade. A própria banca traz poucas questões dessa parte. E, gente, juntando, são poucas questões que a banca tem, tá? Então, algumas, a gente lançando o curso, a gente vai ter que criar questões fazendo o estudo da banca que eu já conheço. Ó, correlacionamento. O que é isso? Gente, essa parte de correlacionamento são os probleminhas que ele conta uma historinha. Tem 5 pessoas, os locais onde eles nasceram, as suas idades. Aí ele conta uma historinha para você associar as informações. É exatamente o que ele fala aqui no início, tá? Ele faz exatamente um detalhe dos assuntos que vão ser cobrados. Ó, diagramas lógicos podem ser problemas com conjuntos, tá? Ou os probleminhas envolvendo o diagrama do todo A é B, do nenhum A é B, do algum A é B, tá? Questões envolvendo proposições categóricas. Gente, o que são proposições categóricas? São proposições que em sua estrutura tem o todo, o algum, o nenhum. Então ele pode pedir a negação disso, tá? Isso aqui é a parte de lógica, tá? E a gente lançando o curso, e aí vai depender da galera, lá dentro a gente sai detalhando e contando os mínimos detalhes de tudo que sua banca pode cobrar na hora da prova. Beleza pura? Vamos embora. Vamos pegar agora algumas questões da banquinha. Vamos lá. Um saco contém 35 bolas idênticas, exceto pela cor. 15 são vermelhas, 8 são brancas e 12 são azuis. Qual é o número mínimo de bolas que devem ser retiradas do saco sem que se possa ver a cor e sem que haja reposição para se ter a garantia de pegar pelo menos uma bola de cada cor? Galera, essas questões que fala mínimo, menor, garantir, certeza, é um probleminha de princípio da Casa dos Pombos. Veja, esse tipo de questão, eu tenho duas maneiras para que a gente resolva. Eu posso pensar na pior hipótese possível, ou eu posso fazer testando as alternativas. Então, por exemplo, vamos lá. Ó,
eu vou começar por aqui, testando as alternativas. 21 bolas garante que eu tenho pelo menos uma bola de cada cor. Galera, vamos lá. Ó, 21 aqui não garante. Eu posso pegar, por exemplo, ó, 15 vermelhas e 6 azuis. Eu peguei aqui 21, mas não estou garantindo pelo menos uma de cada cor. Tá? Ó, 24. Galera, 24 não garante. Por exemplo, ó, se eu pegar 15 vermelha e 9 azuis, eu estou pegando aí 24, mas não estou garantindo pelo menos uma bola de cada cor. Por exemplo, eu peguei aí só vermelho e azul, ó. Eu não peguei branca. Tá vendo? 26, será que garante? Gente, também não. Eu posso pegar, por exemplo, ó, 12 azul e 14 vermelhas, ó. Eu peguei aqui 26 e não tô garantindo pelo menos uma bola de cada cor. Então, galera, você pode testar as alternativas. Senão, você vai pensar assim, ó. Você vai pensar na pior hipótese possível. Comece tirando as maiores quantidades, ó. Por exemplo, ó, se você pegar aqui 15 vermelhas e 12 azuis, você pegou aqui 27 bolas. E 27 não garante eu ter pelo menos uma de cada cor. Eu tirei todas as vermelhas, todas as azuis, perceba, não saiu bola branca. Para eu garantir pelo menos uma de cada. Então, por exemplo, 27 não garante. Agora, galera, a próxima que eu pegar, com certeza, ela vai ser branca. E aí, ó, 28 garante pelo menos uma de cada cor. Por isso a resposta, letra A. Esse tipo de questão, você vai tirando logo as maiores quantidades. Quando você quer garantir, por exemplo, pelo menos uma de cada cor. Retirei 15 dessa, 12 dessa, ó. Retirei 27. 27 não garante pelo menos uma de cada cor, porque eu retirei só vermelho e azul. Mas agora não tem pra onde correr. A próxima que eu pegar vai ser branca. E aí, pegando uma branca, vou garantir pelo menos uma de cada cor. Então, 28, letra A. Vamos embora. Questão 2, ó. Duas famílias moram juntas e dividem a despesa do mês proporcionalmente ao número de componentes de cada uma. Uma das famílias é formada por 4 pessoas e a outra por 7. A despesa de certo mês foi de 1.320. De quanto foi a despesa de cada família neste mês? Ó, o cara tá pegando R$ 1.320 e tá dividindo em partes diretamente proporcionais a 4 e 7. Quando ele diz, gente, de maneira proporcional, é diretamente proporcional. Ou seja, quem tem mais pessoas, ó, quem tem mais pessoas ganha mais. Quem tem menos pessoas ganha menos. Por exemplo, ó, esse aqui que tem 4 pessoas ganha menos. Esse que tem mais pessoas, que são 7, ganha mais. Galera, como é que você faz quando manda dividir em partes diretamente proporcionais? Qual é a dica que eu dou para vocês? Ó, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o todo que eu tenho e vai dividir pela soma das partes, ó. Quando eu pego
o todo e divido pela soma das partes, eu estou encontrando o valor de uma parte, o valor de um pedaço, o valor de uma cota. Então eu vou pegar aqui, ó, 1.320, 4 mais 7 dá 11, né? 1.320, ó, dividido aí por quem? Por 11, dá 120. O que é 120? O valor de um pedaço, o valor de uma parte. Só que esse tem 4 partes, né? E cada parte vale quanto? 120. 4 vezes 120, 480, ó, já tem a resposta. O outro tem 7 partes. Cada parte vale 120. 7 vezes 120, 840. Resposta, letra C de chupa banquinha. Galera, essas questões que manda dividir proporcionalmente, dividir em partes diretamente proporcionais, não perca tempo. Pega o todo, divide pela soma das partes. Você vai estar encontrando o valor de uma parte. Se uma parte vale 120, 4 partes, 480. 7 partes, 840. O que eu quero que você se ligue agora. Olha a diferença dessa. No período de Natal, um gerente concedeu um prêmio no valor de 6.390 para seus 3 funcionários, dividindo-os em partes inversamente proporcionais ao número de faltas que ele teve ao longo do ano. Se os funcionários tiveram 3, 5 e 7 faltas, quanto recebeu o que faltou 5 dias? Galera, vamos lá. Agora você está dividindo isso aí em partes inversas. Quem tem menos falta, ganha mais. Quem tem mais falta, ganha menos. Gente, é inverso. É uma divisão justa. Se eu tenho menos falta, eu ganho mais. Se eu tenho mais falta, eu ganho menos. Como é que a galera faz esse tipo de questão? Ó, se fosse diretamente, você já pegava o todo e ia dividir pela soma das partes. Só que aqui é inversamente. Você vai aplicar a minha dica, que é o método do tapa, tá? Ou o método da mãozinha, como eu chamo, tá? Para que serve esse método do tapa? O método do tapa, o método da mãozinha, você não precisa pegar o 3, o 5 e o 7, inverter, transformar em 1/3, 1/5, 1/7, aí depois tirar o MMC. Você tapa uma parte e multiplica as que sobram. Quando você faz isso, o que é inverso fica direto. Você vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Tapa o 3. Sobrou quanto? 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35, ó. Esse 3 vai virar 35. Show? Beleza. Agora, prof, o que é que eu faço? Tapo 5. Vai sobrar quem? O 3 e o 7. 3 vezes 7, 21. O 5 vai virar 21. E agora, prof? Agora eu vou tapar o 7. Sobra quem? 3 e 5, ó. 3 vezes 5, 15. Então, ó, eu tapo uma parte e multiplica a que sobra. Tapei o 3, ficou 5 vezes 7, 35. O 3 virou 35. Tapei o 5, ficou 3 vezes 7. O 5 virou 21. Tapei o 7, sobrou 3 e 5. 3 vezes 5, 15. Galera, faz sentido, ó.
Quem tem menos, que é 3 partes, ficou com mais, olha. Quem tem mais, que é 7 partes, ficou com menos, que foi 15. O que é que você vai fazer agora? O que a gente aprendeu. Pegue o todo e divida pela soma das partes. 35, 21 e 15. Quando eu aplico tapa, o que é inverso vai ficar o quê? Direto. E aqui vai ficar, ó, 6.390, 35, aqui, ó, 35 mais 21 dá 56, mais 15 dá 71, né? Aqui vai ficar 90, gente, ó. O que é 90? O valor de uma parte. Só que eu quero o que faltou 5 dias. Gente, o que faltou 5 dias, ele ficou com quantas partes? Com 21. Eu não apliquei o tapa para o que inverso ficar direto. Só que cada parte não vale 90. 21 partes, né? 21 aí vezes 90 dá quanto? 1890, letra C de chupa, banquinha. O que muda isso? O que muda é isso. Quando você aplica o tapa, o que é inverso fica direto. Tapei o 3, tapei o 5, tapei o 7. Quando é diretamente, você já pega o todo e divide pela soma das partes. Tranquilo? Vamos embora. Ó, questão 4. 3 torneiras enchem um tanque de água em 40 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Considere que todas as torneiras têm a mesma vazão. Agora é dividir em partes o quê? Inversamente. Tá pedindo isso? Diga não, professor. Beleza. Aqui é uma questão de regra de 3 simples. Quando é que um problema ele é de regra de 3 simples? Quando ele tem exatamente 2 grandezas. Ó, quem são as grandezas? Quantidade de torneiras e o tempo em minutos. Todo probleminha de regra de 3 simples, ele vai te dar 3 valores e vai pedir o quarto. Ele diz, olha, 3 torneiras vão encher em 40. 5 torneiras vai encher em quanto tempo? X. Aí o cara já vai lá e quer multiplicar cruzado. A banca até que não complicou aqui. Quando você pega uma regra de 3 simples, tem que analisar se as grandezas são diretas ou inversas. Ó, se eu tenho mais torneiras enchendo, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para encher? Menos tempo. Gente, a união faz a força. Se eu tenho mais torneira, eu vou levar menos tempo. Ó. Se um aumenta, o outro diminui, ó, a regra de 3 é o quê? Inversa. Galera, tá vendo esse meu I de inversa? Ó, botar aqui a letra I, ó. Tá vendo? O meu I de inversa. Você vai multiplicar assim, ó, lado, lado. Vai ficar, ó, 5 vezes x igual a quem? 3 vezes 40. 5x, ó, 3 vezes 40. 120. Quem é x? O 5 está multiplicando, passa dividindo. Uma dica para quem não sabe, tá? Toda vez que eu divido um número por 5 e quero o resultado, é só dobrar esse valor, ó, e voltar uma casa. Ó. Quem é o dobro de 120? O dobro. 240. Ó. Quando você volta uma casa, vai ficar quanto? 24. Resposta, letra E.
Gente, sempre que a regra de 3 for inversa, você vai multiplicar assim, ó. Se for direta, aplica o cruz credo. O que é que eu quero que vocês entendam, ó? Tem 3 Sormani olhando aqui para vocês. Eles amam regra de 3, divisão, proporcional, eles amam porcentagem. Você vai ver que tem algumas questões que são inteligentes da banca. A depender que vocês vão aí curtindo, compartilhando. Pessoal, eu quero mais. A gente vai colocando as questões por ordem de complexidade. Tranquilo? Vamos embora. Eles amam porcentagem. Ó, pegar uma mais simples hoje, tá? Um refrigerador é oferecido em uma loja por 3.000, tá? Menos 2 descontos sucessivos de 10% e de 15%. O preço final do refrigerador equivale a... Galera, eu tenho algo que é 3.000 e vou dar 2 descontos sucessivos de 10 e de 15. Vamos lá. Primeiro, eu vou tirar 10%. Galera, 10% de 3.000. Galera, o que é calcular 10%? É dividir por 10. Calcular 10% é dividir por 10. Ou então você bota assim na mente, ó. O que é porcentagem? Cortar 2 zeros. Ó. Vai ficar 10 vezes 30, 300. Ó. 10% de 3.000 é 300. Então eu vou tirar aqui 300. 3.000 menos 300 cai para quanto isso? 2.700. Em cima agora, eu vou dar um desconto de quanto? 15%. Vou colocar aqui, ó. 15% de 2.700. O que é porcentagem? Corte 2 zeros. É só multiplicar quem? 15 vezes quem? Vezes 27. Dá quanto? 405. Então eu vou tirar aqui 405. Vai ficar quem? 2.700 aí, menos 405. Dá quanto? 2.295. Pronto. Quando eu dou 2 descontos sucessivos de 10% e de 15%, o preço final aqui, ó, é quanto? 2.295. E aí ele pergunta aqui pra gente, ó, o que é que ele pergunta aqui pra gente? Isso equivale a 25% de desconto sobre 3.000? Gente, claro que não, né? Por quê? 25%, ó, 25% de 3.000, 25%, gente, é dividir por 4. Olha, você tem uma pizza, vou dividir essa pizza em 4 partes iguais. Cada parte aqui é 25%. É uma parte de 4, né? Isso aqui é uma parte das 4 que eu tenho. 1/4. Calcular 25% é dividir por 4. Quando você pega 3.000 e divide por 4, dá quanto? 750. Tem que dar quanto? 2.295. Ele diz, olha, o preço final, que foi isso, 2.295, equivale a dar um desconto de 25%. Isso é 750? Não. Ó, olha a letra C. 76,5% de 3.000. O que é porcentagem? Corte 2 zeros, ó. Vai ficar quem? 76,5 vezes 30. Ó,
Faça 76,5 vezes 3. Depois bota o 0, né? 3 vezes 5, 15, vai a 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19, vai a 1. 3 vezes 7, 21 e 1, 22, né? Ó, isso dá 229,5. Só que é vezes 30, né? Tá faltando multiplicar isso aqui por 10. Isso vai dar exatamente quanto? R$2.295, ó. É exatamente isso. Resposta, letra C. Então, o preço final, que foi 2.295, isso é exatamente os 76,5% de quanto, gente? De 3 mil. Tá aí. Gente, brigadão. Deixa o like, curte e compartilha. Deixei gravado aqui, tá? Pra vocês. Quem não tá no nosso Instagram, se inscreva, gente. A gente coloca lá dicas diárias, informações, se a gente vai ter ou não a turma. Quem for fazer esse concurso, entra no grupo aqui que tá na descrição, porque independente, eu vou estar aqui ajudando vocês. Agora, galera, vou pegar outras questões com nível mais alto, mas isso vai depender de vocês. Se a gente entende que a galera curte, comenta, compartilha, joga nos grupos, indica para os colegas. Não quero pix de ninguém, eu só quero que você curte e compartilha. E um abraço, futuros concursados aí. Tamo junto. Deus abençoe. Fui! Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!